Queda do dólar derruba cotações da soja grão e do farelo de soja no Brasil. Plantio de milho no Paraná está na reta final. A Crimate e a ProSoja não concordam com a renovação do FETAB 2. Sistema garante manejo eficiente do arroz vermelho sem afetar a lavoura. Olá, uma boa tarde para você. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Olá, Carla. Olá, Ju. Boa tarde para você de casa. E começou hoje a transição de governo em Brasília. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi nomeado ministro extraordinário para o governo de transição. Mas o futuro ministro, o nome do futuro ministro para Agricultura ainda não foi definido. A Catarina Martorelli traz mais informações. É isso mesmo, começou a transição de governo aqui em Brasília, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil. São 22 gabinetes à disposição da equipe do presidente eleito, mais um auditório e uma sala de reuniões. Cerca de 50 pessoas devem trabalhar durante todo esse processo. A imprensa está de plantão aqui, não pode entrar ainda, e a Força Nacional de Prontidão. O deputado federal Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil, foi nomeado nesta segunda pela manhã ministro extraordinário do governo de transição. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Nas redes sociais, Onyx, que foi um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, disse que agora começa um novo capítulo na história do Brasil, que a responsabilidade e os desafios são enormes, mas não são maiores que os sonhos. Bolsonaro confirmou que vem a Brasília nesta terça. Ele chega por volta das 10h30 da manhã. A assessoria da Câmara dos Deputados confirmou que o presidente eleito deve participar ainda pela manhã da sessão solene que celebra os 30 anos da Constituição Federal. O evento vai ser no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara, e faz parte de uma série de ações promovidas para celebrar o 30º aniversário da Carta Magna. Na quarta, Bolsonaro tem um encontro marcado às 4h com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto e retorna na quinta para o Rio de Janeiro. E o que o setor do agronegócio mais espera, não vê a hora, é da divulgação do nome do ministro da Agricultura. O que se espera é que isso aconteça ainda esta semana. Catarina Martorelli para o SBA. Após investimentos bilionários nos últimos anos, os empresários chineses estão em compasso de espera, aguardando sinalizações do presidente eleito Jair Bolsonaro para definir novos negócios. Para sabermos mais detalhes deste assunto, nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, conversar com o jornalista Walter Puga Júnior, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Puga, bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, os projetos de investimentos de empresas chinesas no Brasil, confirmados já desde 2003, representam aportes, ou seja, investimentos totais no país, feitos por empresas chinesas, de mais de 54 bilhões de dólares. Fora isso, aliás, esse número foi divulgado recentemente pelo Ministério do Planejamento, né? Bom, há outros projetos chineses já anunciados no período que envolvem mais de 70 bilhões de dólares. Mas o presidente eleito Jair Bolsonaro tem em diversas ocasiões apontado a China como um predador que busca dominar importantes setores da economia brasileira. Bom, segundo agências internacionais de notícias, isso acendeu mesmo um alerta dos empresários, das autoridades chinesas em relação a novos investimentos no Brasil, aliás, na América do Sul também. Os chefes de muitas grandes empresas chinesas estão preocupados. Ontem, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que chegou há 3 dias em Xangai para discutir as importações chinesas de produtos agropecuários para os próximos 5 anos, em quase todas as reuniões que realizou, foi questionado sobre a posição do presidente eleito. Bom, o que acontece é que, desde quando era candidato em outubro, Bolsonaro queixou-se de que a China, que é o principal parceiro comercial brasileiro, não está comprando no Brasil. Ela está comprando o Brasil, ele disse para um grupo de jornalistas. E ele lembrou que você vai deixar o Brasil na mão do chinês?
Além dessas declarações, o governo chinês olhou com muita irritação para a visita que Jair Bolsonaro fez a Taiwan em fevereiro, né? É que o governo chinês considera essa ilha uma província dissidente da China. Portanto, não vê com bons olhos quando algum líder, né, de expressão, como Jair Bolsonaro é na América do Sul agora, visita o seu oponente político, né? Bom, a China já demonstrou que não gostou muito das declarações de Bolsonaro, foi o que disse Tang. Tang, na verdade, o senhor Tang, ele é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, né? Ele deu entrevistas para alguns jornalistas recentemente e disse, o nome dele é Charles Tang, ele disse que a China não vê com bons olhos as declarações de Bolsonaro. Fora isso, o ministro Blairo Maggi continua sendo questionado sobre a postura do presidente eleito. Agora, o presidente eleito Jair Bolsonaro, vale lembrar, né? Ele insistiu em transferir a embaixada brasileira no Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, né? E mais, fez uma série de considerações, fim de reserva indígena, tudo isso pode vir mais adiante a prejudicar as negociações de produtos agropecuários com outros países, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro reafirmou numa entrevista à Rede Bandeirantes de televisão que tem mesmo interesse em transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, medida que desagrada, lógico, as nações árabes, né? Seria o reconhecimento do Estado de Israel tendo Jerusalém como capital, o que os árabes discordam, é motivo de discórdia na região. Resultado disso, o Egito já cancelou uma visita do ministro das Relações Exteriores do Brasil hoje, Aloysio Nunes Ferreira, e também da comitiva brasileira, que deveria proceder a uma série de reuniões nos próximos dias lá no Egito. De imediato, foi cancelada essa reunião. Ou seja, as consequências parecem ser mais graves do que a princípio se imaginava. Já há perspectivas negativas lá fora das declarações de Jair Bolsonaro, seja com a China, seja em relação a países árabes. E mais, deixou claro algumas vezes que não pretende negociar com países que têm uma tendência à esquerda. Isso chama a atenção de diferentes países compradores do Brasil que, de um modo ou de outro, têm governos com uma visão mais à esquerda do que à direita. É uma guinada à direita na política internacional brasileira que pode mudar e muito o que temos hoje em andamento nas negociações. Em relação ao Egito, vale lembrar, o Egito é responsável por boa parte das compras brasileiras de carne de frango e também de carne bovina. Fora isso, compra muito açúcar, já causa preocupação. Algumas consultorias, algumas corretoras do mercado financeiro já têm mostrado preocupação com essas declarações em seus relatórios. A XP Investimentos, por exemplo, que tem como sócio Itaú Unibanco, informou através de uma nota distribuída aos clientes que, ainda que nada tenha sido confirmado, a mesa de commodities da corretora chama atenção para possíveis impactos futuros dessas declarações no agronegócio brasileiro, seja por parte do Egito ou por parte de alguns dos outros países envolvidos no conflito Palestina-Israel. Vale lembrar, né, como as agências destacam, o Egito é o terceiro maior comprador de carne bovina brasileira, comprou quase 147 mil toneladas no ano passado, tem uma participação de mais de 12% nas nossas vendas, né? Bom, resumindo, temos aí preocupações com as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, que, pelo jeito, vai trazer muita mudança nas relações exteriores do Brasil. Eu retorno para Campo Grande. Obrigada, Pulga, por enquanto. Até já. E vamos continuar falando sobre mercado financeiro, agora sobre dólar. A moeda norte-americana que opera nesta terça-feira em movimento de alta, monitorando o mercado externo e também aguardando os desfechos das eleições legislativas norte-americanas e também as novidades sobre o novo governo brasileiro. Você vê comigo na sua tela como está movimentando o dólar neste momento no Brasil, uma venda de R$ 3,74 mais 8 para a moeda norte-americana, com uma variação positiva aí de 0,57%. E como eu falava há pouco, hoje, terça-feira, está tendo a eleição legislativa norte-americana, vai ser colocado novos
novas pessoas na Câmara, metade do Senado será definido e também 75% do governo será definido hoje, terça-feira, nos Estados Unidos. Então vamos voltar a falar com o Walter Puga. Puga, o que isso influencia no mercado financeiro? Olha, a princípio nós temos uma movimentação, o mercado financeiro está confiando que os democratas devem conseguir aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Isso pode amarrar, de certo modo, o trabalho do presidente Donald Trump. Nas relações exteriores, isso não interfere muito, mas no que ocorre dentro do país, interfere e muito. Bom, o dia de hoje começou com o câmbio em alta, reagindo às declarações também do presidente eleito Jair Bolsonaro, e o ritmo dos negócios no exterior é dominado por essa eleição que ocorre nos Estados Unidos, né? Eleições legislativas norte-americanas. Também alguns governadores de diferentes estados serão eleitos hoje lá. Bom, a política do Federal Reserve, a decisão política do Banco Central dos Estados Unidos só sai na quinta-feira. Então, os operadores do mercado de câmbio estão muito reticentes. Agora há pouco, o dólar comercial chegou a subir 0,90%, passou de R$ 3,76. E o dólar negociado no mercado futuro para dezembro também subia quase 0,90%, acima de R$ 3,76. Agora, o que ocorre no mercado não é uma mudança de tendência que nós víamos antes, que os analistas apregoavam, que nós teríamos dólar em movimento de baixa. Ocorre, neste momento, uma alta do dólar, mais em função dessa expectativa que se tem em relação às eleições americanas. Os democratas, a princípio, segundo agentes do mercado financeiro, devem avançar. Caso isso não ocorra, a tendência do dólar é, de novo, de ter uma desvalorização, ou seja, nós vamos ter muita oscilação do dólar em função do que ocorre lá fora também. Agora, o que ocorre no Brasil é outra circunstância. As declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro causam mesmo alguma preocupação na medida em que alteram as relações exteriores, alteram as nossas exportações lá na frente. É uma visão negativa que o mercado tem nesse momento das relações exteriores, desse rompimento. Isso pode diminuir, vamos dizer, o fluxo de dólares para o país, atrapalhando as nossas vendas para o exterior. Bom, resumindo, o dólar nesse momento opera na faixa de R$ 3,74, chegou a R$ 3,74 mais 70, agora há pouco, tinha de qualquer maneira uma alta, mas não sobe apenas diante do real, não. O dólar sobe também diante do peso chileno, sobe frente à lira turca, também sobre o rand sul-africano, ao peso mexicano, ou seja, há um movimento de recuperação do dólar no mercado internacional frente a outras moedas. Ocorre mais ou menos o mesmo aqui no Brasil, agravado pelas declarações de Jair Bolsonaro e por possibilidade de alterações nas nossas relações comerciais com alguns dos principais parceiros que nós temos tido nos últimos anos. É esperar para conferir agora as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Podem mudar daqui para frente, como ocorreu com algumas declarações feitas anteriormente, quando ele pretendia juntar o Ministério, né? Transformar num só o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Se ele recuar em algumas das suas posturas em relação a relações exteriores do país, pode ser que nós tenhamos alguma mudança. Caso contrário, os efeitos podem ser negativos, é o que dizem as agências de notícias, os analistas, os homens que trabalham com agronegócio no Brasil e no exterior. Agora eu volto o sinal para Campo Grande. Obrigada, Puga. O Puga que volta amanhã trazendo mais informações sobre o mercado financeiro aqui para a gente. Os preços do farelo de soja no Brasil caíram no mês de outubro em virtude da queda do dólar frente ao real. Consequentemente, os preços da soja em grão também registraram baixa. Os números são da Scott Consultoria, que mostram que, apesar da queda na comparação com setembro, os valores registrados em outubro ainda assim se mantiveram bem acima do preço pago pelo farelo de soja no Brasil em outubro do ano passado. Vamos aos valores então? De olho na tela comigo, você vê que na segunda quinzena de outubro, o preço médio do farelo de soja no Brasil ficou em R$ 1.360,94, tomando como base o estado de São Paulo, cálculo sem o frete.
Na comparação com setembro, a queda foi de 5,5%, porém, na comparação com outubro de 2017, houve uma alta de 23,7%. De acordo com a Scott Consultoria, em curto e médio prazos, considerando um cenário de patamar mais baixo para o dólar no Brasil, além do bom andamento da semeadura da soja no Brasil e da colheita nos Estados Unidos, a expectativa daqui para frente é de que o preço do farelo de soja se mantenha frouxo assim no país. E você acompanha comigo agora os preços pagos para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Nós começamos agora com o Porto de Santos. O Porto de Santos não está aparecendo na sua tela, mas está sendo negociada a saca de soja a R$ 89,00. E a soja em Paranaguá, conforme você confere comigo na sua tela, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 88,00. Um avanço para o Porto de Santos, que ontem estava sendo negociada a saca a R$ 88,00 e uma estimativa que se estabelece para o Porto de Paranaguá. Vamos saber agora como está o avanço do plantio da nova safra de soja para o estado do Paraná, o segundo maior produtor do grão no Brasil. O clima por lá tem favorecido as atividades de campo recentemente. O DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, divulgou nesta semana o ritmo de trabalho. O avanço semanal ficou em 11 pontos percentuais. De acordo com a entidade, a área prevista para o cultivo de soja no Paraná neste ciclo novo, 2018-2019, já foi 76% semeada. Os números tomam como base a data até esta última segunda-feira, dia 5 de novembro. A gente vê que na semana anterior o ritmo estava em 65%, portanto, avanço satisfatório por lá. E vamos ver como o clima se comporta para a região de plantio no Paraná, que há pouco tempo atrás nós víamos que as chuvas estavam atrapalhando esse plantio no estado, mas parece que o clima voltou a favorecer o plantio, que já avança ali no estado do Paraná. Vamos conversar com a Juliana Rezende. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. O que os plantadores, os produtores de soja podem esperar para os próximos dias no Paraná? Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, durante essa semana o tempo vai favorecer os produtores de soja da região do Paraná, porque é o tempo firme que vai predominar na região. A gente tem atuando uma massa de ar mais seco, que vai garantir então essa semana de tempo mais aberto, dias ensolarados. Agora, as condições de umidade do solo seguem bastante elevadas na região. As últimas chuvas então favoreceram grande parte das lavouras que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer desses próximos dias, então, como eu estava falando, tempo firme na maior parte do interior do Paraná e das áreas produtoras de soja, até pelo menos o dia 11 de novembro. Onde pode chover no estado nesses próximos dias é na faixa leste, por conta do avanço de uma frente fria pela costa da região, que vai trazer muita instabilidade, mas que deve provocar chuva mais fraca e também com baixo volume de água. Esse cenário muda a partir do próximo período. A partir do dia 12 até o dia 16 de novembro, previsão de instabilidades já se espalhando por todo o estado, alcançando áreas produtoras também, e até tem previsão de chuva voltando a ganhar intensidade. Tanto que os acumulados no interior do estado e toda a faixa oeste podem alcançar em torno de 50 milímetros. É muita chuva para um curto período de tempo, pode voltar a trazer alguns transtornos em relação a paralisações com o andamento do plantio das lavouras de soja da região, mas que devem ser de forma momentânea. Essa chuva então começa a perder intensidade, tanto que na semana seguinte, entre os dias 17 e 21 de novembro, a chuva já perde força em todo o estado, as instabilidades não cessam. A gente vai ter uma semana ainda com muita instabilidade, muitas nuvens carregadas atuando nas áreas produtoras de soja do Paraná, mas não deve ser aquela chuva tão intensa que acaba trazendo transtornos para os produtores. Então, Carla, nesses próximos dias, tempo firme, cenário bastante satisfatório para o andamento das atividades no campo, só que na próxima semana, com a mudança no tempo, a gente volta a ter chuva em áreas produtoras do Paraná, e aí sim os produtores podem ter algumas paralisações com o andamento das atividades no campo na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Juliana que traz mais informações para a gente daqui a pouco.
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, trouxe novo boletim semanal para embarque de grãos do país e mostra números para a soja estão no números esperados. Você confere comigo na sua tela dados que o USDA trouxe sobre os embarques de soja dos Estados Unidos. Na semana encerrada em 1º de novembro, o país embarcou 1.229.000 toneladas de soja, contra projeções que variavam entre 900.000 e 1.280.000 toneladas. No acumulado da temporada, os embarques americanos já totalizaram 8.570.000 toneladas, contra mais de 14 milhões do ano passado para este mesmo período. Vamos saber agora como o mercado reage a essas informações recém-divulgadas de um volume de vendas semanal dentro do esperado, bem próximo ao volume máximo que o mercado estava pensando. Os contratos hoje, apesar disso, vêm em movimento de queda. A queda é branda, mas o movimento é sim negativo. Vencimento de novembro opera agora $8,71 mais 6 por bushel. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem agora a $8,84 por bushel. A posição de março vem a $8,96 mais 4, enquanto maio de 2019 é a única que sustenta o suporte de $9 por bushel. No momento vem a $9,900 mais 6. O ritmo de negócios negativo tem a ver com o avanço da colheita do grão por lá, que segue sem obstáculos. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o plantio de milho no estado do Paraná está na reta final. E ainda nesta edição, Semana Internacional do Café 2018 começa amanhã em Belo Horizonte, Minas Gerais. Cultura BR volta já. A ProSoja de Mato Grosso e a Acrimate, Associação dos Criadores do Estado, elas repudiam a continuidade da cobrança do Fundo Estadual de Habitação e Transporte, o chamado FETAB-2. Valdir Pacheco tem mais detalhes. Diretores da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, e da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, receberam o governador eleito do estado, Mauro Mendes, para uma reunião na sede da Acrimate recentemente. Os diretores reforçaram a contrariedade em relação à continuidade do Fundo Estadual de Habitação e Transporte, FETAB-2, que encerra no dia 31 de dezembro deste ano. Para o setor, é necessário que o Estado tenha uma gestão eficiente com o enxugamento da máquina e melhor aplicação do dinheiro público. Segundo a Acrimate, diante dos problemas apresentados pelo governador eleito Mauro Mendes, como o déficit público, a renovação do FETAB-2 e a oneração do setor produtivo, não serão as soluções. É necessário a redução do tamanho do Estado, como o enxugamento da máquina, por exemplo. Não é um setor apenas que vai ter que arcar com toda essa conta, afirma a Acrimate. Já para o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, reforça que os produtores não podem mais ser onerados. O agricultor já está com as margens apertadas e isso pode inviabilizar a produção de grãos. Além disso, o FETAB-2 não cumpriu com a finalidade para a qual foi criado, desviando seus recursos para outras áreas diversas da infraestrutura. Durante a reunião, Mauro Mendes assumiu o compromisso de detalhar o plano de governo em breve, assim como as ações para o enxugamento prometido ainda no período eleitoral. Do encontro, ficou definido que será encaminhado ao futuro chefe do Executivo o documento Rodovias Prioritárias de Mato Grosso, onde estão destacadas as 15 principais rodovias do estado que precisam ser pavimentadas para o melhor escoamento da produção agrícola e o trânsito dos moradores daquelas regiões. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E
E nós já começamos a destacar aqui dados do boletim do relatório semanal de safras do Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, e agora vamos falar sobre os números que eles trazem para o milho. O milho que tem um avanço positivo para a semeadura e já chega na reta final do plantio do grão. Confira comigo na sua tela a situação do plantio de milho primeira safra 2018-2019 no Paraná, que já está com seu plantio na fase final, com 97% da área prevista para o próximo ciclo. Um avanço de 3 pontos percentuais em uma semana, que na semana anterior, você vê aí do seu lado direito da tela, estava com um plantio de 94% para a área prevista. Um avanço de 3 pontos percentuais. Ainda falando de milho no Brasil, vamos saber como o clima se comporta para aqueles produtores que ainda estão fazendo a semeadura da primeira safra e para aquelas lavouras que já se encontram em desenvolvimento. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, participa mais uma vez. Ju, é com você. Como fica o clima para a região centro-sul do país? Olha, Juliana, nas áreas mais ao sul do país, como a gente tem a atuação de uma massa de ar mais seco nesses próximos dias, o cenário vai ser bastante favorável para o andamento do plantio do milho. Para os produtores que já estão em fase final, como é o caso do Paraná, o cenário vai seguir otimista. Isso porque as condições de umidade do solo seguem bastante elevadas na maior parte do centro-sul. Então, com o tempo mais seco, até o dia 11 de novembro, entre áreas da região sul, Mato Grosso do Sul, até em pontos do interior do estado de São Paulo, tempo firme, então, favorecendo o andamento das atividades no campo. Agora, o cenário vai ser bem diferente em pontos de Goiás, Mato Grosso, áreas do norte do Mato Grosso do Sul e até a faixa oeste do estado de Minas Gerais. Como a gente tem previsão de chuva forte, pesada, que garante tempo fechado, com muitas instabilidades e que pode garantir até a ocorrência de invernadas no decorrer do final dessa semana até o início da próxima semana, isso pode inviabilizar bastante o andamento das atividades de plantio do milho nessas áreas, porque tem previsão de chuva forte, com risco para temporais, onde o acumulado de chuva pode até passar de 70 milímetros no decorrer desses próximos dias. Cenário melhorando a partir da próxima semana, entre os dias 12 e 16 de novembro, chuva enfraquecendo, então, entre áreas do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A gente já não tem mais risco para chuva tão pesada e temporais na região, apesar da chuva ainda não cessar. Vai seguir chovendo, mas com algumas janelas de tempo mais seco entre essas pancadas de chuva durante a semana, os produtores até podem retomar aos poucos o andamento das atividades de plantio do milho nessa região. Conforme a chuva diminui, nessa área volta a ganhar força nas áreas mais ao sul do país. Interior da região sul, sul do Mato Grosso do Sul, volta a ter períodos de muita instabilidade, com pancadas mais intensas que podem atrapalhar de forma momentânea o andamento do plantio do milho. E no decorrer do terceiro e último período, até o dia 21 de novembro, chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade na região sudeste, pode até trazer alguns transtornos e paralisações momentâneas, mas de forma geral, a partir do dia 17 de novembro, a gente volta a ter chuva mais espalhada por grande parte das áreas produtoras de milho no centro-sul do país, e o cenário então vai seguir mais favorável para o andamento das atividades de plantio das lavouras em grande parte do centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá joia, Juliana. Obrigada por enquanto. Até já. E o boletim semanal de embarques de grãos dos Estados Unidos, divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, apontam números acima do esperado para embarques de milho semanais. Confira comigo na sua tela dados que o USDA trouxe sobre os embarques semanais de milho dos Estados Unidos. Os embarques semanais norte-americanos, que você começa a ver aí na sua tela, mostram que já totalizaram 1.250.000 toneladas, enquanto as expectativas variavam entre 690.000 e 990.000 toneladas. Neste ano comercial, os Estados Unidos já embarcaram muito mais o cereal, 9.890.000 toneladas, do que no mesmo período do ano anterior, quando o total superava ligeiramente 5,5 milhões de toneladas do grão.
A cidade de Araçatuba, em São Paulo, vai receber nos dias 7 e 8 de novembro o seminário UDOP de Inovação. No evento serão apresentadas pesquisas em diversas áreas do setor da bioenergia. Gustavo D'Angelo tem mais informações. Serão 2 dias intensos de apresentações com foco total na inovação. O seminário terá várias salas temáticas onde serão expostas as pesquisas e estudos conclusivos voltados para as diversas áreas do setor da bioenergia, sempre tendo na essência a alta aplicabilidade dos temas abordados. As palestras e debates serão ministrados por pesquisadores dos principais institutos de pesquisa, universidades, agências de fomento, startups, agroindústrias e fornecedores de cana-de-açúcar, insumos e equipamentos voltados para o setor. O público-alvo do seminário será os profissionais das agroindústrias, fornecedores de cana e interessados nos temas de todo o Brasil, sempre ávidos pela transmissão de conhecimento e network. O evento também irá promover discussões em torno da implantação efetiva do RenovaBio, uma política de reconhecimento das externalidades do setor, para conhecer e colocar em prática os resultados das pesquisas que visam o aumento da produtividade, melhorias nos sistemas de gestão, redução de custos e ganho de eficiência. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E tem início nesta quarta-feira, dia 7 de novembro, a Semana Internacional do Café 2018 em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, o maior evento deste setor e também o mais relevante encontro de todas as pontas desta agroindústria. O evento vai receber pela primeira vez no Brasil campeonatos da Copa do Mundo do Café com 4 competições internacionais com a participação de mais de 40 países e milhares de visitantes. Mais de uma centena de competidores premiados se enfrentarão em Belo Horizonte no preparo e na prova da bebida, representando mais de 40 países. Os 4 mundiais atendem às diversas maneiras de fazer café. Os campeonatos mundiais são organizados pela World Coffee Events, entidade ligada à Associação de Cafés Especiais, a mais relevante do mundo. O objetivo dos eventos é agregar a comunidade internacional apaixonada pelo café, além de mostrar como o mercado tem profissionais diferenciados no preparo da bebida mais consumida do mundo. O Brasil é o maior produtor mundial de café. Somente das lavouras minérias são 1 a cada 5 xícaras de café consumidas no mundo. Tem grande importância histórica, social e econômica. E além da quantidade, o país é reconhecido mundialmente como produtor de cafés de alta qualidade, com muitas origens e sabores. Esta afirmação foi explicada por Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, entidade realizadora da SIC. Ainda falando em café, vamos saber sobre os valores do grão no mercado internacional hoje. Eu chamo a sua atenção para o preço do café arábica, negociado em Nova York. Nesta terça-feira, os valores vêm em baixa. A gente vê a posição de dezembro operando a $1,16 mais 30 por libra-peso. Posição de março operando a $1,20 mais 50. Maio, $1,23 mais 45. Enquanto julho, $1,26 mais 15. Portanto, com os valores pressionados no dia de hoje. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que um sistema eficiente de manejo garante o arroz sem afetar a lavoura. E ainda nessa edição, mais novidades sobre o Showtech 2019. A edição do ano que vem vai ter espaço garantido para produtos da agricultura familiar. Nós voltamos já. E
para garantir um bom desenvolvimento das lavouras de arroz no Brasil, a BASF desenvolveu um sistema que combina sementes geneticamente modificadas com herbicidas para resultar no manejo eficiente do arroz vermelho e também no manejo de plantas daninhas. E sobre este assunto, eu converso agora com a Aline Picalho, gerente de marketing de arroz da BASF da América Latina. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Qual a importância do manejo no cultivo do arroz? A cultura do arroz é uma cultura muito exigente, ela é uma cultura que depende muito de água e sol, né? Então é o seguinte, as áreas de arroz no Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuem alto índice de infestação de plantas daninhas. Essas plantas daninhas causam problemas na produtividade, chegando a perdas de mais de 35 sacas por hectare. Então o produtor ele tem que adotar boas práticas de manejo para fazer o controle das ervas daninhas no cultivo do arroz. Bom, hoje em dia já existem ferramentas que o agricultor pode lançar a mão para ter acesso a um melhor manejo e controle do arroz. As principais pragas ervas daninhas do arroz são o arroz vermelho e o capim-arroz, são as principais, né? Então, o produtor ele precisa, primeiramente, para que ele possa fazer um bom manejo, comprar semente certificada. Tudo começa por uma boa escolha de uma semente, né? Já existem hoje variedades com alto teto produtivo, com mais de 10 mil quilos, 9 mil quilos por hectare. Então, ter acesso a uma semente certificada livre de sementes invasoras no meio é fundamental para que o produtor comece já com o pé direito na cultura do arroz. Então, existe hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma ampla gama de multiplicadores e provedores de semente, onde o agricultor já pode acessar essa semente, para que ele possa fazer um bom início de plantio. E essa semente, bom e interessante também, que ela já vem tratada, ou seja, já vem protegida para esse arranque inicial. Uma outra coisa muito importante nesse manejo é fazer uma boa dessecação da área, né? Fazer esse primeiro controle. Por quê? Porque geralmente as áreas adquiridas pelos produtores são áreas arrendadas. Então, essas áreas possivelmente tiveram pastejo, estavam com gado, com pastagem. Então, o agricultor, ao tomar posse dessa área, ele precisa fazer uma boa dessecação. Essa boa dessecação vai permitir que ele possa fazer controle de folhas largas e iniciar o controle de algumas ervas invasoras, algumas gramíneas, tá? Bom, daí por diante, a BASF, no caso, ela recomenda o manejo do sistema Clearfield. Então, eu acho que é muito importante, primeiramente, mencionar o que é o sistema Clearfield, né? O sistema Clearfield, Carla, ele são sementes, né, resistentes à aplicação de um grupo de herbicidas, que nós chamamos de imidazolinonas. Esses herbicidas, essas plantas desenvolvidas juntamente com institutos de pesquisa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles possuem resistência à aplicação desse herbicida, que esse herbicida ao grupo do imidazolinonas. Ou seja, ao aplicar o herbicida sobre o cultivo, você controla a erva invasora, nesse caso, principalmente o arroz vermelho, não causando nenhum problema à planta. São plantas tolerantes. Então, o sistema Clearfield, ele veio para o mercado no ano de 2002, 2003, isso que a gente chama de primeira geração. Então, a partir de 2007, 2008, foram lançadas variedades com alta produtividade, mais de 10 mil quilos por hectare, né? E hoje o sistema continua funcionando. Nós acabamos de completar 15 anos, ele é amplamente divulgado e amplamente conhecido. Então, o produtor, ao fazer uso do sistema Clearfield, ele está garantindo um melhor manejo e produtividade dessas lavouras. Então, um passo importante é escolher essas sementes que são resistentes à aplicação, esse grupo de variedades que é resistente à aplicação dos herbicidas imidazolinonas, para que ele possa fazer uso do sistema Clearfield. O sistema Clearfield, então, ele é um herbicida, né, registrado para a cultura, um germoplasma, uma planta desenvolvida, que possui resistência a esse grupo de herbicidas, né? Então, a nossa recomendação é que depois que o agricultor faça essa dessecação, ele comece as primeiras aplicações dos herbicidas no sistema Clearfield.
Então, é feita uma primeira aplicação, os agricultores já conhecem essa primeira aplicação, é feita geralmente no ponto de agulha, 15 dias depois, uma segunda aplicação. E aí você depois faz o manejo da área com os outros herbicidas. É muito importante também que o produtor possa depois controlar os escapes e fazer o manejo da água, né? Isso é importantíssimo para ele poder conduzir a lavoura e continuar controlando depois, mais para frente, alguns problemas de doenças, como o brusone, que também o produtor costuma fazer. Então, assim, é fundamental esses passos iniciais para que ele possa, então, conseguir obter a produtividade desejada e a qualidade desse arroz. O que a gente costuma dizer, Carla, é o seguinte, que existia antes e o depois do sistema Clearfield, né? Então, nós tínhamos variedades no passado, antes do sistema Clearfield, que não controlavam o arroz vermelho, né? Vamos dizer assim, patamares de 5.000, 5.500 quilos de arroz por hectare. Hoje nós estamos falando de variedades com teto produtivo em média de 7 a 7 toneladas e meio. Ou seja, o sistema Clearfield ajudou o agricultor a produzir mais, né? Em paralelo, há todo um trabalho, juntamente com a BASF, de parceiros desenvolvedores de germoplasma, de plantas, que buscam esses tetos produtivos, né? Associado a essas plantas que possuem resistência. Então, qual que é o padrão do consumidor brasileiro? O padrão do consumidor brasileiro ou da dona de casa é sempre comer um arroz soltinho, de qualidade. Então, é você chegar em casa, encontrar esse arroz solto na panela, né? E quando você for comer na janta, melhor ainda, que esteja mais solto. Então, o que acontece? Essa é a exigência. O produtor, ele busca esse tipo de variedade. Essas variedades entregam hoje teto produtivo de 7, 8 mil toneladas por hectare e, logicamente, o agricultor passa a ter mais lucratividade, a indústria aceita mais esse arroz para que ele possa, então, ofertar esse arroz de qualidade. Ou seja, já é comum hoje que o sistema Clearfield pode entregar mais produtividade para o agricultor. Hoje, no Brasil, se planta 1.300.000 hectares de arroz, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, na mesma área, nós estamos produzindo mais, né? Utilizando essas variedades mais produtivas, né? Eu não preciso ampliar as áreas para produzir mais. Então, produzindo mais nas mesmas áreas, adotando o quê? Práticas agronômicas, tecnologias, adubação, controle de erva daninha, controle de brusone, fazendo bom manejo da água no sistema, que arroz é uma planta que depende de água, como eu comentei, e usando essas variedades com alto teto produtivo. Então, produzimos mais, com mais qualidade, na mesma área. Eu gostaria de deixar duas mensagens importantes para os agricultores, né? Que são duas campanhas que a BASF vem desenvolvendo no Brasil para o arroz. E são campanhas desenvolvidas com seus parceiros, como o IRGA, Epagre, Embrapa, Associação de Produtores de Semente, a FEDEARROZ. Então, é muito importante que essas duas campanhas, a gente possa dar continuidade a elas. A primeira campanha é a campanha do uso legal de sementes, né? Fazer com que o produtor possa ter acesso e possa utilizar sementes certificadas. Essa semente certificada vai garantir uma semente livre de ervas invasoras, livre de arroz vermelho, livre de capim-arroz, que são pragas que vêm dentro do processo. Então, já existe uma ampla multiplicadores de sementes no Brasil, apoiados pela BASF, por essas associações que eu estou comentando, que disponibiliza essas sementes certificadas, que é, como eu comentei, o primeiro passo. A segunda campanha, muito importante, que a gente vem desenvolvendo também com essas associações, é os 7 passos contra o arroz daninho, né? Que é justamente fazer com que o produtor possa lançar mão de alternativas práticas, fáceis, e que garantam essa produção com base em ter essa semente certificada. Então, primeiro passo, como eu comentei, semente certificada. Segundo passo, o uso de produtos registrados, né, para a cultura. Hoje existe uma gama de produtos, inclusive a BASF fornece esses produtos quase que especificamente para essas culturas, para a cultura do arroz, e amplamente testado, né, e com eficiência. Terceiro, a disponibilidade da água no cultivo, no momento correto, e não deixar faltar água. Quarto passo é o controle dos escapes, Carla. Isso é muito importante. Depois que ele começar a fazer os primeiros controles, é muito importante ele monitorar as áreas para ver se escapou alguma coisa, se houve, durante a aplicação dos herbicidas, alguma planta daninha,
terreno não foi aplicado, então é normal aparecer esses escapes onde ele pode chegar lá, fazer o controle ou mesmo arrancar essas plantas, para garantir a continuidade. O quinto passo, de suma importância, é rotacionar o programa e rotacionar produtos alternativos, de modo de ação alternativos. Isso vai garantir que, com o passar do tempo, a gente não tenha resistência à aplicação desses herbicidas. Então, nós não recomendamos que seja feita aplicações sequenciais desses herbicidas, porque isso pode elevar o nível de resistência e a gente perder essas ferramentas no curto prazo. O sexto passo, muito importante, é limpar máquinas, canais, estradas, evitar essa manipulação dessas máquinas que tenha contaminação dessas sementes ou ervas daninhas invasoras que pode contaminar a sua área. E por fim, e não muito importante, um passo interessante, Carla, é consultar sempre um técnico. Hoje o arroz no Brasil é uma cultura muito tecnificada, tem assistência técnica, tem presença de bons técnicos, tem a própria BASF com seus técnicos no campo, outras companhias com técnicos, então é muito importante consultar os técnicos nessa área. Nós da BASF, nós consideramos o arroz uma especialidade e o Brasil ainda vai crescer muito em qualidade de arroz, com novas ferramentas que estão para vir para o futuro, inclusive nós fazemos parte disso. Muito obrigada, Alinho. Técnicas que valem o conhecimento para aumentar a produtividade nas lavouras sem aumentar a área cultivada. O Showtech 2019 terá uma programação ampla. Como acontece em todos os anos, a Semagro, Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura Familiar, Produção e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, vai apresentar os seus trabalhos e assim como expor os produtos da agricultura familiar. Kaile Rodrigues tem mais informações. Futuro do agro, gestão, sucessão familiar, entre outros assuntos, serão abordados no Showtech 2019. Eu estou com o Rogério Beretta, que é superintendente da Semagro, e a secretaria também estará participando do Showtech. Como que vai ser essa participação, Rogério? Bom, a secretaria, a Semagro, participa tradicionalmente do Showtech, já que é uma das principais feiras do agronegócio em Mato Grosso do Sul. E a participação da secretaria é com stand institucional, onde a gente apresenta todos os projetos que a secretaria desenvolve e executa no atendimento das demandas do agro. E é uma oportunidade também onde a secretaria abre espaço para a agricultura familiar levar produtos da agricultura familiar para exposição e venda no local. A agricultura familiar tem crescido aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A agricultura familiar tem crescido, nós temos trabalhado bastante no desenvolvimento de uma estrutura associativa e cooperativa na agricultura familiar, justamente para fortalecê-los com esse desenvolvimento da gestão, da inserção nas cadeias produtivas do leite, da representação da agricultura familiar nas chamadas públicas para a compra de merenda escolar. Então, a Secretaria tem dado um apoio muito importante também para o desenvolvimento da agricultura familiar. Superintendente, o apoio do governo reforça o papel do Estado como indutor do desenvolvimento no agronegócio? Perfeitamente. O papel do Estado é esse. O papel do Estado é prover condições mínimas necessárias e condições estratégicas para o desenvolvimento. Então, nós executamos várias ações estratégicas, ações de zoneamento agroecológico, ações de zoneamento ecológico-econômico. Nós estamos trabalhando na ampliação da nossa rede de estações meteorológicas e nós também trabalhamos no apoio a feiras estratégicas. E o Showtech é uma feira estratégica para o desenvolvimento agro no Mato Grosso do Sul. Obrigada, superintendente, pelas suas informações. Detalhes importantes de assuntos que serão tratados no Showtech 2019. Kaile Rodrigues para o SBA. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que a colheita de trigo no Rio Grande do Sul avança, como também avança no Paraná. E ainda nessa edição tem informações sobre os embarques de trigo dos Estados Unidos, que caíram 27,5% no acumulado do ano. Nós voltamos já.
Agricultura BR de volta e o destaque agora é para o trigo. Nós estamos destacando aqui desde o início do Agricultura BR dados do boletim semanal de safras do Departamento de Economia Rural do Paraná, que também trouxe dados para a colheita das culturas de inverno no estado. E você acompanha comigo na tela dados que o DERAL trouxe sobre a cevada, a colheita de cevada no estado da safra 2017-2018 no Paraná, que teve um aumento de 20 pontos percentuais, passando de 15% da área colhida na semana anterior para 35% neste início de semana. Já o trigo teve um ritmo de avanço bem mais tímido nessa última semana, de apenas 4 pontos percentuais. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, a área colhida com o cereal passou de 82% no dia 29 de outubro para 86% nesta segunda-feira, dia 5 de novembro. Com a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, também houve um aumento no avanço da colheita do trigo no estado gaúcho. O clima tem favorecido a colheita e você confere comigo os dados que a Federação trouxe sobre a colheita de trigo no estado do Rio Grande do Sul. Conforme a Confederação, já foram comercializadas em venda futura cerca de 500 mil toneladas de trigo em uma previsão de colheita entre 1.800.000 e 2 milhões de toneladas. Se não houver problemas climáticos, isso deve garantir rentabilidade tanto para quem apostou no trigo quanto para a exportação do cereal na indústria. De olho, então, nas informações sobre o clima no Rio Grande do Sul, para saber como ele se comporta para os produtores que estão colhendo o trigo e também outros demais cereais de inverno. Direto da Somar Meteorologia, Juliana Rezende participa mais uma vez. Juliana, como que fica o clima, então, para o estado gaúcho? Olha, Juliana, nesses últimos períodos já voltou a chover no estado e por isso as condições de umidade do solo também voltaram a aumentar em grande parte do Rio Grande do Sul. Agora, em relação à colheita do trigo, essa semana vai seguir um cenário bastante otimista para os produtores, porque não tem previsão de chuva. É o tempo firme que predomina em todo o Rio Grande do Sul até o dia 11 de novembro. Uma massa de ar mais seco vai atuar, inibir a formação e a passagem de áreas de instabilidades. Por isso, os produtores vão poder avançar bastante com a colheita das lavouras no decorrer desta semana ainda. Na próxima semana, o tempo já muda, a gente já volta a ter instabilidades atuando no Rio Grande do Sul a partir do dia 12 até o dia 16 de novembro. Chuva, então, ganhando mais intensidade, principalmente em pontos do oeste, região central, norte até o noroeste do estado. E aí sim, a chuva vem com força por conta de instabilidades no alto da atmosfera. Volta a ter previsão também para temporais por conta do elevado volume de água. Tem previsão de chuva que deve garantir volumes de até 50 milímetros em grande parte do norte e oeste do Rio Grande do Sul, incluindo também alcançando áreas produtoras de trigo. A partir do terceiro e último período, até o dia 21 de novembro, a chuva já perde intensidade mais uma vez. A chuva ainda não cessa, a gente vai seguir com mais uma semana de instabilidades no Rio Grande do Sul. Só que nas áreas mais ao sul do estado, na metade sul gaúcha, as pancadas são mais fracas. A gente volta a ter também umas janelas de tempo mais seco no decorrer desta semana, enquanto que a chuva vai seguir um pouco mais frequente e até mais forte no norte do estado, acumulados de até 30 milímetros no norte do Rio Grande do Sul, a partir do dia 17 de novembro. Então, nesta semana, cenário favorável para o andamento da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Semana seguinte, a gente já volta a ter pancadas de chuva de forte intensidade. Aí sim, os produtores, então, devem aproveitar essa semana para avançar com a colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Recado dado, então, para os gaúchos. Obrigada, Juliana. Até já. E nós temos acompanhado aqui também, desde o início do Agricultura BR, os dados do boletim semanal de embarques de grãos dos Estados Unidos, divulgados nesta semana pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que apontam números abaixo do esperado para os embarques de trigo. Você confere comigo na sua tela os dados que o USDA trouxe sobre os embarques de trigo semanais
nos Estados Unidos. Os Estados Unidos embarcaram 327.100 toneladas de trigo contra as projeções que eram de 330.000 a 540.000 toneladas. O total de 8.940.000 toneladas no rol fica abaixo do mesmo período do ano passado, de mais de 11 milhões de toneladas. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a Agricultura BR responde aos telespectadores que querem saber informações sobre o clima na sua região. E você pode participar aqui conosco enviando a sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número aparece aqui debaixo da sua tela, é o 67996562266. O Agricultura BR volta já. Agricultura BR de volta, e agora é um momento muito esperado por você, telespectador, é o quadro Agricultura BR Responde. E a nossa pergunta de hoje do quadro Agricultura BR Responde veio lá do sul do país. Vamos ver o que pergunta o nosso telespectador do estado do Paraná. É o Divino Pereira, do município de Jandaia do Sul. Ele diz: boa tarde. Boa tarde, Divino. Quero saber se as chuvas ficarão dentro da média em Jandaia do Sul. Sou produtor de café e soja. Obrigado. Atenção, então, ao Divino Pereira e também a todos de Jandaia do Sul. Vamos saber como o clima se comporta por lá, então. Juliana Rezende. Olha, na região de Jandaia do Sul, nesses próximos dias, vamos ter tempo firme. Isso por conta da atuação da massa de ar mais seco na maior parte do interior do Paraná. As condições de umidade do solo seguem elevadas por conta das chuvas mais frequentes que aconteceram, mas nesses próximos dias, nada de chuva por enquanto. Até o dia 11 é o tempo firme que predomina em grande parte do interior do estado, incluindo também a região de Jandaia do Sul. Até pode chover em pontos do extremo norte do Paraná, mas é uma chuva bem fraca e isolada. É a partir da semana seguinte que tem previsão de chuva mais expressiva e a gente volta a ter muita instabilidade sobre o Paraná. Os ventos no alto da atmosfera associado com a formação de uma área de baixa pressão vão alimentar toda essa chuva. E aí tem previsão de chuva forte na maior parte do estado. Tanto que os acumulados entre os dias 12 e 16 de novembro variam entre 30 até 50 milímetros na região. Essa chuva forte não deve durar por muito tempo, porque na semana seguinte, na região de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, expectativa de chuva enfraquecendo. Ainda não cessa. Entre os dias 17 e 21 tem mais previsão de instabilidades frequentes na região, mas a diferença é que agora, durante as chuvas desta semana, já voltamos a ter algumas janelas de tempo mais seco entre os episódios de chuva. Então, de forma geral, a gente volta a ter mais instabilidades no estado do Paraná no decorrer dos próximos períodos e a tendência, então, é de chuva muito próxima da média na região de Jandaia do Sul durante todo o mês de novembro, intercalando com períodos de instabilidades e ainda períodos de tempo mais seco no decorrer deste mês. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde. Combinado, Juliana. Muito obrigada por hoje. Até amanhã. E a gente reforça um convite para você agora sobre um evento que a Scott Consultoria promove neste mês de novembro. Vai ser no dia 23 em São Paulo, é o Encontro dos Analistas. E quem faz o convite aqui para a gente é o Alcides Torre, diretor fundador da Scott Consultoria. Confira. Olá, gostaria de convidá-los para o Encontro de Analistas da Scott Consultoria, que acontecerá no dia 23 de novembro em São Paulo, capital. O evento será dividido em 2 blocos. O primeiro focará a economia e teremos a presença de André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, Pedro Parente, CEO da BRF, Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, Décio Zilberstein, do Pensa USP, e Érica Gorga, ex-candidata a deputada federal pelo Novo. Nós trataremos expectativas para o ajuste fiscal, perspectivas para 2019 e a política adotada pelo novo governo. Já para o bloco do Boi Gordo, teremos as presenças de Ivan Vedequim, da Vedequim Consultores, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, Luciano Pascon, CEO do Frigol, Sérgio Desenho, do CPE e, é claro, os consultores da Scott Consultoria, Iberville Neto e Rafael Ribeira. Os temas abordados serão rentabilidade do confinamento em 2018, expectativa para 2019, exportação de bovinos vivos e de carne bovina, custo de produção da pecuária em 2019
e mais algumas coisas. Faça sua inscrição através do telefone 3343-5111 ou através do sítio encontrodeanalistas.com.br. Nos encontramos lá. Veja no próximo bloco os números finais desta edição do Agricultura BR, com destaque para a soja na Bolsa de Chicago. E você confere também os números ao vivo de como se movimenta o dólar no mercado financeiro brasileiro. O Agricultura BR volta já. Estamos de volta com o último bloco desta edição. Você fica bem informado agora sobre a soja lá em Chicago e também o dólar aqui no Brasil, os dois fatores que compõem o preço do grão no nosso país. Em primeiro lugar, vamos acompanhar os negócios na Bolsa de Chicago, porque a soja cai e amplia esta baixa. A posição de novembro vem operando agora a $8,68 mais 4 por bushel, caindo mais de 4 centes neste momento, assim como as demais posições. Os contratos com vencimento em janeiro vêm a $8,81 mais 2. Posição de março é negociada a $8,93 mais 6 por bushel e a posição de maio acima de 9, mas também cai, estando agora a $9,07 por bushel. E nós conferimos agora também como movimenta o dólar no mercado financeiro brasileiro, com os investidores de olho no mercado externo e também com o desfecho das campanhas legislativas nos Estados Unidos, das eleições legislativas que definirão uma nova Câmara, metade do Senado e 75% dos governantes, e também com o mercado de olho nas novidades sobre o novo governo brasileiro. Você confere comigo na sua tela como o dólar se movimenta neste momento no Brasil, com uma variação positiva, uma alta de 0,56% para a moeda norte-americana, que está sendo negociada a R$ 3,74 mais 8. E com esta informação, encerramos aqui mais um Agricultura BR para você. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada pela sua companhia até aqui. A próxima edição do Agricultura BR é às 17h20 aqui no canal do Boi. E muito obrigada e até mais.